Oi, tudo bem com você? Eu sou a Nath do canal NathRu e hoje eu tô aqui para poder te falar que o consumo desenfreado de livros é um problema. Eu sou quase formada em letras, português e inglês aqui na Universidade Federal Fluminense. E eu mesma já fiz book haul aqui no canal, que é quando você tem uma quantidade de livros pra ler que você comprou e tudo mais, aí você fala a lista ali. E é um tipo de vídeo muito interessante, mas ele incentiva o consumo desenfreado de livros, que é um problema muito grande atualmente para os bookaholics, para os leitores ávidos. E eu vou falar isso mais nesse vídeo. Bom, para começar, como eu falei, eu sou formada, quase formada em letras, me formo esse ano. E eu gosto muito de ler, gosto desde nova de ler, sempre foi um incentivo dos meus pais, mas principalmente da minha avó Norma. E eu sou muito apaixonada pela leitura e pela minha avó por causa disso. Então, esse vídeo não é para te incentivar a parar de ler ou a ler menos, ok? O que eu vou falar aqui é sobre o consumo de livros e eu quero mostrar uma nova visão do que eu já apresentei aqui. A gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e a gente vai mudando de perspectiva. E eu não acho que isso é falado o suficiente aqui no YouTube, pelo menos eu não vi muitos vídeos sobre isso aqui. E eu gostaria de dividir minha opinião enquanto profissional da área e também enquanto leitora mesmo, que consome, que ama, enfim, ler e que ama comprar livros também. Qual é a grande questão? Eu já vim aqui e trouxe muito livro da faculdade, por exemplo. Sempre tem aqueles vídeos, sabe? Quais os melhores livros para a faculdade de letras, ou para a faculdade de direito, para a faculdade de X, Y, Z. E às vezes a gente vai naquela afobação de conseguir entender tudo daquele assunto que a gente tá entrando, principalmente quando você tá naquele momento ali de vestibular e você passa pra faculdade e você tá meio que num ócio e você quer meio que abraçar o mundo. Por um lado, isso é muito bonito, você vê a sua determinação e seu foco naquilo que você escolheu. Por outro, isso só é válido se você efetivamente for ler o que você estiver se propondo a comprar. E aí, quando eu falo isso, o que acontece? Muitas pessoas entendem que não compra livro então antes de começar a faculdade, ou enfim, de uma matéria que você ainda não viu. De certa forma, eu até apoio isso, tá, gente? Porque quando você vai pra faculdade, o professor ele te expõe a vários textos. E você mesmo pode olhar e falar assim, olha, com esse livro aqui eu me identifiquei mais e eu acho que eu vou aprender mais porque eu quero me especializar. Ou até não quer se especializar, mas você tem uma curiosidade. E aí, tendo contato com os textos durante a matéria, você tem uma percepção melhor do livro que mais se adequa a você, ao estilo de aprendizagem que você tem e também ao estilo de aprendizagem que você quer ter enquanto professor ou professora, se o seu curso for letras, né? E se o seu curso for, no caso, licenciatura. E aí, vem o meu primeiro ponto aqui, cuidado com os livros didáticos relacionados à sua área de atuação, porque muitas vezes a gente compra tantos que a gente não consegue ler, e eu tô falando isso de experiência própria. Eu tenho um monte de livro aqui de letras que eu não li, e assim, eu não sei se eu vou conseguir dar conta de ler tudo, e nem se eu tenho mais interesse, porque assim, eu vou comprando tanto, tem feira de livros aqui, tem Bienal, tem isso, tem aquilo. E aí, você compra um monte em conjunto, nem sempre porque tá mais barato, mas só porque você já tá ali, né, naquele ambiente que te propicia essa vontade de comprar, e você vai lá e compra. E, enfim, dentro de qualquer área, você sabe que você precisa de conhecimento específico, então ler é muito legal, se aprofundar em coisas que até não foram dadas na faculdade, mas eu acredito que se você tem experiência de ter tido uma matéria na faculdade, você tem mais recursos para escolher melhor o livro daquele assunto que você quer ler. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Linguística, que é um tópico que a gente não estuda muito hoje em dia, eu acho que até tem sociolinguística mais nas escolas, mas de maneira geral a gente não tem linguística nas escolas, então a gente vai para a faculdade, um assunto totalmente novo e que para muitas pessoas é muito desafiador. Tudo bem, eu entendo isso. Porém, o fato é que você não precisa de 10 livros de linguística. E, além disso, você não vai saber direito quais são os melhores livros para ler que vão se adequar mais a você, como eu disse anteriormente, sem ter um contato com aquele texto antes. Quando você passa pela matéria na faculdade, você vai ter essa diversidade, esse contato inicial. Mas vamos supor que você já quer ir preparada ou preparado para a matéria. Tá tudo bem, isso também não é um grande problema. Mas qual é o meu conselho?
tentar ver, não só nos reviews, mas também, assim, ver o sumário, ver tópico por tópico o que aborda. Então, por exemplo, Introdução à Linguística, o livro, né? Às vezes você vai olhar, é isso que você precisa, você vai olhar o sumário e você vai falar assim, olha, isso aqui já tem uma introdução interessante para o que eu quero. Tem um livro, agora eu não vou lembrar, gente, porque... Mas também eu acho que é Linguística... Não lembro agora. Mas enfim, o livro de linguística que tem parte 1 e parte 2, né? E aí, daí você tem que pensar melhor, porque você já vai ler algo que é maiorzinho, o que significa que vai tomar mais do seu tempo. Como é um conteúdo extenso, não é só ler. Idealmente, você vai refletir sobre aquilo, fazer, de repente, um resuminho. E aí você tem que pensar que, se você decidir fazer isso para linguística, literatura brasileira, literatura inglesa, literatura americana, entendeu? Literatura portuguesa. Daí, você vai ter um monte de leitura para fazer, vai comprar um monte de livro para várias matérias. Que você não vai ter todas essas matérias em um período só. Você tem, sei lá, 4 anos de faculdade ali, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas essa é a média. E você não vai conseguir ler tudo aquilo. Daí, você não consegue ler. E começa a faculdade. Somado a isso, você tem, sei lá, umas 4, 5 matérias, passando texto e trabalho pra fazer. Ou seja, essa leitura inicial que você comprou para te ajudar nas matérias e tudo mais, ela vai ficar ali parada. E é muito possível, não vou dizer provável porque eu não te conheço, você quem se conhece, mas é muito possível que, mesmo ao longo da faculdade, porque você já vai estar tão cansado de ter uma leitura tão intensa e extensa durante seus períodos, é que você não vai querer, nas suas férias, ficar o tempo todo lendo só sobre matéria também. Você vai querer dar uma pausa, às vezes pegar uma leitura mais leve mesmo, ou que não seja leve, mas que seja... ficcional, fictícia, entendeu? Não vai querer estar estudando efetivamente. E aí essa é uma questão. E aí aqueles livros ali vão ficar parados até o final da sua faculdade. E é capaz de, depois da faculdade, você já ter tido tanto contato com o material naquele assunto que você já não tenha mais interesse em ler aqueles livros. E aí, claro que você pode passar pra frente, mas o problema é que isso não acontece com 1, 2, 3 livros. É muito comum que as pessoas tenham vários livros nessa mesma característica. E aí você tá tendo um total desperdício ali do seu dinheiro mesmo, porque, cara, a faculdade em si ela já é um investimento muito alto, as xerox, tudo que você tem que fazer ali, muitas vezes o transporte e tudo mais, e além de tudo você tá comprando livros que você não vai ler. Então, assim, não faz sentido. Hoje em dia, meu conselho de verdade é que você espere, no máximo pegue um livro de uma matéria que você esteja muito curioso, curiosa pra ver, que seja do próximo semestre, e aí você vai lendo ali aos poucos, nas suas férias, ou enfim, ali antes de começar, mas não compre vários livros. Não compre um livro também, assim, bem no início da faculdade, a não ser que seja bem no início do período, a não ser que seja recomendação direta do seu professor ou da sua professora. Mas lembrando que, às vezes, os professores recomendam, mas eles não usam o livro inteiro, eles usam apenas um pedacinho. Você tem que confiar muito no que o seu professor está te explicando, e você tem que fazer sentido para você comprar aquele livro sabendo que você vai se planejar para ler. Porque senão é um bando de livro na estante que te dá trabalho pra arrumar e não te dá conhecimento. Porque daí, gente, a gente vem pra um segundo tópico, e aí isso engloba também livros não acadêmicos, mas que a gente lê por prazer, enfim, né, que a gente escolhe ler por algum outro motivo. Vou contar aqui um segredo pra vocês. Um segredo. Preste atenção. Se você só comprar o livro, você não adquire o conhecimento daquele livro. Eu sei, né? E aí eu sei que agora você deve estar aí do outro lado falando, Natália, óbvio que eu sei disso. Porém, o seu cérebrozinho, ele não sabe. Quando ele compra o livro, além daquela descarga de sei lá, acho que é dopamina que vem, não sei, mas que dá, assim, uma alegria enorme de comprar aquele livro, só pelo fato de comprar, mas o que está associado a isso é que você tem a sensação de que, porque você comprou, você vai ter aquele conhecimento. E o problema é que, quando você vai em feiras, ou quando você até não vai em feiras, mas você está todo mês comprando, sei lá, 4 livros, você compra 4 livros, e você só lê ao ano 12, quer dizer, pelo menos 3 livros ali por mês
estão ficando ali parados na sua estante. E se isso continua, você vai ter uma estante enorme, parabéns, mas você não vai ter uma leitura extensa. O que, enfim, não faz sentido, você tá só gastando seu dinheiro mesmo. E te dando mais trabalho pra arrumar a casa, não tem isso. Mas, basicamente, é isso, sabe? Você tem que ter cuidado com essa sensação boa que dá na compra de um livro, porque ela te engana e ela te faz ter a sensação de que aquele conhecimento já é seu. Mas ele não é se você não dispor seu tempo pra isso. E aí que vem um ponto importante. Se organize para as leituras que você já tem. Em vez de você comprar mais livros, a não ser que seja de um assunto específico que você queira ler, e enfim, né? E aí você não tem aquele assunto e é algo novo pra você, aí tudo bem, eu entendo que vale a exceção. Mas, por exemplo, livros ficcionais aqui que eu tenho. Cara, eu tenho tantos. Tenho livro de true crime, eu tenho, enfim, gente, de tudo, em inglês, e acho que eu tenho livro até em francês. E tem um monte de livro aqui parado. E aí, assim, não adianta eu ir lá e comprar um novo, porque, esse livro tá na hype, e aí eu vou ler, porque eu posso até ler de cara aquele outro livro que tá na hype, mas aí tem um monte aqui ficando pra trás. Se você já está nessa situação, como eu, o que eu sugiro pra você é que você doe boa parte dos seus livros que já estão com você, sei lá, há 4 anos e você ainda não leu. Se você tem muitos livros nessa situação, você pode doar para as escolas públicas no seu estado, você pode doar também para amigos, para familiares, pessoas que gostam de ler, que muitas vezes não têm oportunidade de comprar o livro e que você pode ajudar. No meu casamento, eu e meu marido, a gente deu de presente livros usados. Livros, bom, muitos deles não estão usados porque estavam parados na prateleira há anos, mas tem alguns que estão, e eu até escrevi, enfim, anotei, né, porque eu leio, muitas vezes eu escrevo, tenho minhas anotações ali no livro, e eu botei numa prateleira. A gente tem essa plaquinha aqui, olha, da Pirose Ilustra, que é aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio. Leve um livro com você. E é isso, gente. A gente colocou lá numa estante, a decoradora colocou, e foi ótimo, porque muita gente levou o livro pra casa e a gente não teve tanto livro assim pra trazer pra casa nova. De qualquer jeito, ainda tem muitos livros aqui pra ler, mas eu também não vou me apressar pra ler, porque eu tenho 1000 coisas pra fazer no meu dia. Eu vou lendo aos poucos. E se chegou no final do ano e eu percebo que eu preciso me desfazer de mais livros, é isso que eu vou fazer sem piedade, gente. Inclusive, os livros que eu leio, eu vou doando, porque eu não tenho costume de reler os livros. Então, eu prefiro assim, mas e se daqui a, sei lá, 5 anos ou 10 anos eu quero ler um livro novamente? O que eu vou pegar e fazer é comprar aquele livro novamente, provavelmente no Kindle, pra não ter o espaço físico dele mais. E, basicamente, é isso. Então, minha recomendação pra você, minha consideração final pra você aqui não deixe de ler de forma alguma, mas entenda o seu ritmo de leitura e não compre para ter a sensação que você tem o conhecimento. Efetivamente tenha o conhecimento. Se disponha a investir nos livros que você já tem, no conhecimento que você já tá ali acessível pra você. Você já pagou por aquilo, entendeu? É meio que honre a pessoa que você foi no passado, que comprou esse livro, e leia. Ou honre aquele conteúdo ali passando pra outra pessoa se você sentir que você já não vai mais ler, entendeu? E invista seu tempo de leitura, seu tempo que, assim, gente, eu sei que é escasso o tempo de leitura, ainda mais quando é, assim, fora da faculdade. É um tempo de leitura que você escolhe ter ali sem uma obrigação. E é muito interessante porque o que eu acho é que nesse momento tem que ser aquela leitura de qualidade. E não é leitura de qualidade no sentido de ser uma obra renomada, uma obra de uma qualidade literária excepcional. Não é isso que eu quero dizer. É que aquele tempo precisa ser um tempo precioso. Precisa ser um tempo sem forçação de barra, sem... Claro que às vezes a gente vai ler um livro ou outro que a gente força, porque a gente sabe que a gente quer ter aquele contato, experiência literária e tudo mais, e tá tudo certo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se dedique àquele livro. Não se dedique à quantidade de livros que você vai ler na sua vida, no seu ano, no seu mês. Isso é pouco importante. Se dedique ao que você tá lendo naquele momento, mas sem ficar gastando com mais e mais livros sem que você vá ler, porque isso só incentiva o consumismo. E aí eu vou dar uma última consideração, que é: lembrem-se que livros são diferentes de roupas, por exemplo. Roupas a gente consegue comprar com mais frequência, ainda que isso também, né, gere consumismo e é um tópico para outra conversa, mas a gente consegue comprar com frequência porque a gente vai, compra, usa. A roupa é só usar, é bem simples, não ocupa assim do seu tempo. Você vai usar e depois de um tempo você vai repassar, doar,
vender, não sei, para outras pessoas. E aí você compra novas roupas, mas elas estão em uso com você ou com outras pessoas. A diferença de você comprar um livro e ele ficar na sua estante por 5 anos é que você tá 5 anos com o livro parado, você gastou um dinheiro que talvez você nunca vai ter uma recompensa por aquilo, porque você não vai ter aquele conhecimento. Você vai saber o nome do livro e vai saber a cara dele na sua estante, mas você não vai ter aquela informação que vem junto com aquele material. Tá bom? Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo, melhor eu e tchau!